Vamos colocar em pé, reverência à palavra de Deus. Vou pedir o apoio do Decom, os versículos que eu estiver mencionando. Joguem na tela, por favor. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo de número 50. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 50, dos versículos 18 ao 20. Vou pedir para o fundo musical me acompanhar, o teclado, o baterista, a banda toda. Vai ser bênção, deixa Deus usar vocês aí, viu? Gênesis, capítulo de número 50, dos versículos 18 ao 20. Quantos acharam? Digam amém. E depois, eu estou lendo a versão NVI. E depois, pregador, depois do quê? Depois da morte de Jacó, ok? Jacó, o grande patriarca, acabara de morrer. E José fez uma grande comitiva para enterrar Jacó. Foi um funeral de pompa. José vira para Faraó e fala: o senhor me permite, eu fiz uma promessa para o meu pai, eu vou levar o corpo do meu pai e vou enterrá-lo no local que ele me pediu. E José já era o primeiro-ministro, o grande governador do Egito. Faraó olhou para ele e fala: faz conforme você prometeu ao seu pai. E liberou José. José foi com uma grande caravana. Foi um enterro de honra, de autoridade. E diz a Bíblia, depois disso, ou seja, depois do enterro de Jacó, seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso eu sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Me colocou nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Posso ouvir um glória a Deus? Fecha sua Bíblia, coloque em cima do banco. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, em nome de Jesus, estamos na Operação Milagre. Estamos no terceiro episódio sob um tema chamado fé. E a fé é a vitória que vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Senhor, a tua palavra será ministrada aqui nessa noite. Os teus filhos não precisam e não querem me ouvir, eles necessitam ouvir a tua voz. Manda-nos o poder da tua palavra revelada, a palavra que sara, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que vai como uma espada afiada na divisão da alma e do espírito, uma palavra que não volta vazia e é como um martelo que esmiuça a pedra. Senhor, em nome de Jesus, prepara esse ambiente com a tua glória, prepara cada mente, cada coração, joga por terra toda barreira, todo esquecimento, toda frieza espiritual, todo incômodo na cadeira, toda preocupação excessiva, todos os problemas lá fora que fiquem da porta para fora, toda preocupação com horário, toda vontade de ir embora, toda conversa paralela, todo incômodo do banco, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, que a partir de agora todas as mentes e corações sejam cativos, sejam obedientes, sejam ministrados pela tua glória que corre neste lugar. Assim como disse Jesus à mulher samaritana: aquele que crer em mim fará dentro de si uma fonte que jorra para a vida eterna. Que as águas desse rio comecem a correr, que essa fonte comece a jorrar, que o canal do teu Espírito seja desobstruído e que as mentes sejam ministradas nessa noite. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E só quem já sente a presença do rio, aplauda, exalte e adore ao nome do Senhor que está nessa casa. Tem milagre para você nesse lugar. Pode sentar. Qual era o propósito da vida de José? Pastor, como assim? Não estamos na Operação Milagre? O tema da mensagem nessa noite: fé para viver o propósito. Pode repetir comigo? 1, 2, 3. Fé para viver o propósito.
Qual era o propósito da vida de José? Ele mesmo responde. E não começa agora, tá? José, a essa altura da sua vida, já tinha maturidade espiritual suficiente. Depois de ter passado por um processo terrível, ele tinha maturidade espiritual suficiente para saber qual era a missão dele aqui na terra. Em Gênesis 50 ele repete. Olha o que eu estou falando, ele repete. Não é a primeira vez que ele fala, não. Só que eu não vou ficar lendo, porque eu quero ganhar tempo. Ele repete, ele olha para os irmãos e fala: vocês pretenderam me fazer o mal, mas eu já entendi, Deus planejou tudo para o meu bem. Ou seja, Deus tinha um propósito comigo. Ele me colocou nesse cargo para salvar a vida de muitas pessoas. Eu sei o meu propósito. Você sabia que ele passou pelo que ele passou, o processo que ele passou, e sentou na cadeira onde tinha que sentar, porque ele tinha que salvar a vida da família dele, e não só da família dele, de toda uma nação, e digo mais, de nações. Porque no auge dos 7 anos de vacas magras, no auge da crise financeira e da fome que assolava a terra, pessoas de outras nações vinham comer na palma da mão do Egito. E José foi o homem a quem Deus usou para preservar a vida na face da terra. Esse era o propósito de José. Está nítido. E ele sabia disso. E ele teve que ter muita fé para viver o seu propósito. Nessa noite eu quero ministrar debaixo desse tema e mostrar para vocês a importância de nós vivermos o nosso propósito. E como o tema da Operação Milagre é fé, nós vamos fazer um link. Eu vou mostrar para vocês como que eu, já começo por mim, como que você, todos, sem exceção, no momento da caminhada, vão precisar de fé para alcançar o propósito de vocês. Quantos estão entendendo essa palavra? Já levante a mão para o céu e glorifique a Jesus. Deixa eu ver o feedback de vocês. Vira para quem está do teu lado e diga: não adianta. Vai chegar uma hora que você vai precisar de fé para viver o seu propósito. Não adianta. Ah, mas eu não. Você pensa que não. Primeira coisa que eu quero destacar com você, anote aí no seu coração: Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Não tem para onde fugir. E quando nós falamos de propósito, existem 2 tipos de propósitos divinos. Preste atenção. O propósito geral de Deus e o propósito individual de Deus. Deus, e o nome é bom, o nome ajuda. Estou falando para a galera que estuda, que faz faculdade, que trabalha, que é inteligente. Para pessoas também maduras aqui, que já estão com uma idade tranquila e entende perfeitamente o que eu estou falando. O nome é bom, propósito geral. É um propósito que é para todo mundo. Todos os homens, indistintamente. Quando eu falo homens, é a raça humana. O propósito geral de Deus, ele está na Bíblia. Por exemplo, Paulo ensina isso ao seu discípulo Timóteo. Paulo diz: Timóteo, escuta uma coisa. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus deseja que todo mundo que está me vendo e ouvindo aqui nessa noite, todos os que estão aqui nessa igreja, eu falo sem medo de errar, todas as pessoas que estão nos acompanhando na internet, no canal de YouTube, todas as pessoas que verão essa gravação depois, não tenha dúvida, moço, não tenha dúvida, moça, não tenha dúvida, homem, não tenha dúvida, mulher, não tenha dúvida, ancião, não tenha dúvida, criança. Deus deseja que vocês todos sejam salvos.
salvos. Textuário da Bíblia, João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só quem vai morar no céu, só quem recebeu essa salvação, reage aí. Vou te lançar uma frase bem forte, hein? O inferno existe, mas ele não foi feito para você. Quem estuda a teologia sabe, a Bíblia deixa claro que a gente não presta atenção. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Jesus fala isso. Mas vai ter ser humano indo para o inferno? Vai. E uma vez eu ouvi uma palavra de um pastor que foi muito forte. E sabe o que ele disse? Eu vou replicar para você. Ele disse assim: mal sabem as pessoas que elas não irão para o inferno por causa do pecado que elas cometeram. Não, você não vai para o inferno por causa do pecado que você cometeu. Você vai para o inferno pelo perdão que você rejeitou, porque a salvação te foi dada de graça. Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, derramou ao seu sangue carmesim, para que eu e você tenhamos acesso ao céu. Então, se algum de vocês aqui forem para o inferno, não foi porque você simplesmente, deliberadamente só pecou, é porque você rejeitou a graça. Faz sentido, né? Faz sentido, porque a salvação é de graça, e Deus deseja que todos sejam salvos. Quantos entenderam? Digam amém. Vamos virar a página. Esse é o propósito geral. Agora tem um propósito específico de Deus. E o específico de Deus é para cada pessoa individualmente. É por isso que dá errado quando você quer copiar a vida de uma outra pessoa, quando você quer ser a outra pessoa. Não tem problema nenhum você se espelhar em alguém e copiar os bons exemplos de alguém, até mesmo procurar seguir os passos de alguém. Só vai ter problema o dia em que você quiser ser tão Maria vai com as outras, tão imitão, que você quiser ser aquela pessoa. Isso é impossível. E eu vou soltar uma outra frase para ver se alguém reage e entende da glória a Deus. Deus não te chamou para ser um eco, Deus te chamou para ser uma voz. Você tem uma identidade única. Então Deus tem um propósito específico na vida de cada pessoa. O propósito de Deus na vida da pastora Elisandra é um. Ai, mas eu sou uma Elisandrete, sou fã dela. Beijos para você. Você nunca vai ser a pastora Elisandra. Ela é única. Ah, mas eu conheço o Tico e o Teco. O Tico e o Teco são gêmeos. Pois eu vou te falar uma coisa. Deus tem um propósito na vida do Tico, e Deus tem um outro propósito na vida do Teco. Sabia disso? Não é igual. Pode haver propósitos semelhantes. E se eu tiver tempo, lá no final eu vou chegar nessa. Se eu tiver tempo. Isso aqui dá um problema. Dá um problema. Dá um problema quando você que tem um propósito. Acho que eu já vou entregar logo. Quando você tem um propósito, quer se unir a uma outra pessoa que não tem o mesmo propósito. Ai, pastor, mas ele é tão fofinho. Pastor, ele é um gato. É como eu pedi a Deus, mas não tem o mesmo propósito semelhante ao seu. Você pode até tentar nadar contra a correnteza, lançar a rede para o lado errado do barco. Vai se cansar, vai se estressar, e quem sabe não vai nem dar certo lá na frente. Às vezes você vai até, meu Deus, eu vou me esforçar, eu vou me amar por mim, não dá certo isso aí.
Porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então é mais ou menos assim, ó. Tem o Tico, que é irmão do Teco, e eu já sei que o propósito do Tico não é o propósito do Teco. Mas tem quem poderia ser namorado do Tico? A Tica. A Tica é uma outra pessoa. Deus tem um propósito na vida da Tica que combina com o propósito do Tico. E o propósito do Teco combina com o propósito da Teca. Aí Deus olha do céu e fala: Teca, olha pro Teco. Teco, olha pra Teca. E Tico olha pra Tica. Tica olha pro Tico. E eu abençoo vocês. Deu pra vocês entenderem? Não vai sair daqui da igreja você que se chama Amanda. Ai, Deus falou comigo, eu tenho que namorar o Armando. Não é isso que eu estou dizendo. Pô, não é isso que eu estou dizendo. O Tico e o Teco, a Tica e a Teca é só um exemplo, uma metáfora. Deu para entender? Você entendeu isso, né? Eu sou Roberta, vou namorar o Roberto. Eu sou o André, vou namorar a Andressa. Não é isso que eu estou falando. Por exemplo, meu nome é Ataliba. A minha esposa é Sheila. Eu sou Tico, ela é Teca. Glória a Deus. Ela é Tica. É difícil isso aí, né? Você é um trava-língua, pô. Se eu sou o Tico, ela é a Tica. A Teca é a mulher do Teco. Todo mundo entendeu? Ô pastor, me prova na Bíblia que Deus tem um propósito específico na vida do Tico e do Teco. Tá, tem sim. Certa feita Deus vira para Jeremias e fala: Jeremias, pois não, Senhor. Antes de te formar no ventre, eu te escolhi. E antes de você nascer, eu te separei e te chamei por profeta à nação. Veja que isso aqui não tem nada a ver com predestinação, tá? Então Deus predestinou a salvação de... Não. Deus está falando: desde o ventre da sua mãe eu te chamei como profeta. E vocês sabem que, de acordo com a verdade bíblica, é possível que um profeta perca a salvação. Que isso, pastor? Claro que é. Jesus falou isso. Naquele dia, muitos chegarão diante de mim e falarão: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós pregamos, em teu nome curamos enfermos, em teu nome expulsamos demônios. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Vão para o fogo eterno, separado para Satanás e seus anjos. Então Deus não está predestinando a salvação de Jeremias. Deus está escolhendo Jeremias desde o ventre da sua mãe com um propósito. Você vai ser profeta às nações. Outro exemplo, o próprio Paulo, Gálatas 1, versículo 15, ele diz: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou. Vamos terminar essa conversa? Vê se você conhece esse aqui. Esse aqui é lindo. João 18, 37. Jesus estava preso diante de Pilatos. As pessoas estavam acusando Jesus e Jesus estava calado. Chegou uma hora que Pilatos se irritou e falou: vem cá, então você é rei ou não é? Disse Pilatos, e Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. De fato, por essa razão eu nasci, e para isso eu vim ao mundo, para testemunhar da verdade, e todos os que são da verdade me ouvem. Jesus sabia quem ele era e o que ele tinha que fazer. Jesus sabia exatamente o seu propósito. E diante de todos os personagens da Bíblia, para pregar debaixo do tema fé para viver o propósito, eu escolhi José. Eu poderia ter escolhido outros, mas o Espírito Santo falou no meu coração para mostrar como que foi a vida de José para alcançar no seu propósito. Eu não vou pregar a história toda. A história é linda demais. Eu posso ler essa história 3, 4, 5, 10 vezes, dá vontade de chorar. Quem é que chora lendo a história de José, irmão? Deixa eu ver. Pô, se até eu que sou colérico chora, quanto mais vocês, né? A história de José é linda demais.
E como que se inicia o propósito na vida de José? Eu estou no tópico 1. Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Eu estou falando de José. Mostrei como é que foi o propósito de Jeremias, o de Paulo, o de Jesus. Agora estamos em José. Quantos entenderam, digam amém. José tem 2 sonhos. E ali Deus começa a revelar para ele qual era o seu propósito. E José tem 2 sonhos. Eu vou começar a ministrar uma coisa que você talvez nunca tenha parado para pensar. O primeiro sonho de José está trabalhando no campo. E ele está pegando molhos de trigo no campo. Está trabalhando no campo. Trigo, coisa da terra. E de repente os irmãos estão com ele. E diz a Bíblia que José fala: eu vi no sonho que as espigas, as 11 espigas se curvavam diante de mim. Quando os irmãos de José ouviram esse sonho, eles olharam para a cara de José e falaram: você está maluco? Você está achando que você vai governar sobre nós? Se fosse hoje, a gente diria: acertou, miserável. Eles interpretaram certo. Eles interpretaram certo. O governo de José, eles mataram a charada. Então quer dizer que os nossos molhos se curvando, você vai governar sobre nós? Só que José depois teve um segundo sonho. Agora aparece o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Deixa eu começar a fazer uma aplicação. José tem 2 sonhos. O primeiro sonho é ligado a coisas da terra. Deus estava naquele propósito. O segundo sonho é ligado a coisas celestiais, do céu. Deus estava naquele propósito. Pregador, ainda não entendi. Tem gente que acha que para viver o propósito de Deus é só quando ele faz coisas estritamente do céu, estritamente espirituais. Para eu cumprir o propósito de Deus na minha vida, eu tenho que ser um missionário. Tenho que largar tudo, ir comer minhoca na África. Não necessariamente. Para eu viver o meu ministério e o propósito de Deus na minha vida, ele só pensa nas estrelas, ele só pensa no céu, ele só pensa naquilo que é de cima. Eu tenho que ser um pastor em tempo integral? Não necessariamente. Para viver o meu propósito na terra, eu tenho que ser missionário? Não necessariamente. Eu tenho que ser um evangelista e pregar? Não necessariamente. Eu tenho que cantar igual um rouxinol? Vou copiar Cassiane, já aprendi que ela é a única. Eu não vou ser eco, mas vou ser uma voz. Vou só me inspirar? Não necessariamente. Para eu viver o meu propósito, eu tenho que fazer coisas só da igreja ou só espirituais? Não necessariamente. Porque no sonho de José o propósito está no céu, mas também está na terra. Eu vou tentar te ajudar. Imagine que você é da área da saúde. Imagine que você é um médico, ou um enfermeiro, ou um fisioterapeuta. Tu sabia que Deus pode te usar para cumprir o seu propósito nessa profissão que você tem? Eu vou te dar exemplo. Muita gente não sabe. Eu já fui enfermeiro. E dou umas injeções maneiras. Até hoje, quase não dói. Ah, doeu. É o líquido que machuca, não é minha mão. Eu já trabalhei em UTI. Assim que eu tomei posse, comecei a exercer o meu cargo, eu trabalhava no hospital militar, numa UTI. Na UTI, ninguém entra. Às vezes nem os parentes mais podem entrar. O estado de saúde está gravíssimo. Aí você está lá, o tio, um diploma na mão, com um jaleco branco. Aí Jesus fala: vai lá e cumpre o teu propósito.
O pai não entra, a mãe não entra, está no leito de morte, já não pode ouvir ninguém. Aí Jesus fala: não tem problema, eu inseri você aí, porque é você que vai pregar. Porque assim como o ladrão na cruz, eu ainda salvo na última hora. Agora, se tu não tem jaleco, se tu não tem diploma, se tu não é enfermeiro, se tu não é médico, se tu não é psiquiatra, tu pode ser o que tu quiser, minha filha, tu não entra. Por exemplo, eu sou juiz. Eu não comento isso nada lá fora. Aqui eu estou na igreja. Tu sabia que eu já resolvi causa na minha frente, no tete a tete, no duro, que apareceu diante de mim, audiência emergencial. Resolvi com Bíblia, irmão. Com Bíblia. Virou um culto lá. Era violência doméstica. Entendeu? Tinha tido uma briga dentro de casa. O cara estava preso. Só que ele deve ter errado. Mas também aumentaram o negócio. E eu resolvi com um conselho bíblico. Deixa eu te contar uma coisa muito louca. Que para fazer, só se eu fosse pastor e juiz, que nenhuma outra pessoa poderia fazer no meu lugar. Eu estava em Pazárgada, não vou falar o lugar. Vamos embora para Pazárgada. Essa música, lá sou amigo do rei. Eu sou amigo do rei. Então eu estava em Pazárgada, um lugar fictício, não vou falar o lugar. Eu estava julgando uma causa. Não, tá parando muito assim, vem mais comigo. E banda junto. Ó, lugar fictício. Eu estava em Pazárgada, com a minha toga preta, e ia julgar uma causa. Quem estava sentado no banco dos réus era um coronel. Alta patente, coronel full. As 3 gemadas no ombro. Sentado no banco dos réus. E todos os outros 4 coronéis comigo, todos coronel full, porque a lei manda que sejam no mínimo mais antigos ou superiores do réu. Militar não pode ser julgado porque inferior a ele é afronta à hierarquia. É impossível um major ser julgado por um tenente ou um capitão. Não pode. Então, como ele era coronel full, coronel, todos os outros tinham que ser coronéis e mais antigos do que ele. E eu sentado no meio como presidente, capa preta, juiz. E esse réu era um pastor. E eu li a denúncia, a acusação contra ele. Sabe o que aconteceu naquele caso? Eu vou falar bem em tese, hein? Bem em tese. Tinha umas cacareco no quartel que fica em depósito almoxarifado e estava para descarregar, esse é o nome que dá, vai descarregar o material. Ele teve a brilhante ideia de falar: olha, nós temos uma igreja, uma instituição filantrópica, e chegou no general, eu conheço uma instituição tal que a gente pode dar microfone velho, celular, caixa de som. Pô, isso para a igreja é show. Tá ruim para o exército, mas para a igreja. Só que o problema é que essa instituição filantrópica, quem assinava era a esposa dele. E quando fizeram um termo de doação, quem recebeu foi a esposa do militar, do coronel, que deu a ideia para o general. Quando o Ministério Público viu isso, opa, peculato, desviou recurso público, isso aqui é fraude, denunciou o cara. Ô irmão, mas eu sou pastor, eu também já sou crente, cresci nas igrejas vendo essas coisas. Pega uma caixa de som velha, gente, vamos fazer o bazar aqui. Aí um dá 100, outro dá 200, ninguém dá recibo. Tu compra um microfone velho, tu dá R$500 no microfone, só para ajudar um catraico que vale 50. E foi isso que as pessoas fizeram. Chegou na igreja, lá na instituição, vamos ajudar a igreja. Aí comprou um celular quebrado que valia 50 merréis, deu 300 no celular. E crente pega recibo? Não, crente guarda nota fiscal dessas coisas embasadas da igreja. E o Ministério Público, não, porque tem que provar, que tem que ter nota fiscal, que tem que ter recibo. Cadê o documento? Não tem, meu irmão. Graças a Deus, até o final do processo, o Ministério Público se convenceu de que o cara era justo. E eu nunca mais esqueço esse julgamento. Eu declarei aberta a sessão. Falou a acusação, falou a defesa.
E o coronel estava sentado no banco dos réus. E quando ele entrou no ambiente, ele veio com uma mulher de cabelo branco do coque. Eu falei, esse não me pega, é a intercessora. Não, meu irmão, botou coque, cabelo branco, saião. Eu falei, é a intercessora. Ele acha que eu não sei. Aí entrou o coronel com a irmã do coque, do cabelo branco e do saião. Eu falei, essa vai interceder. Mas não deu outra. Na hora do julgamento ela ficava só com a cabeça baixa. E no momento em que eu fui declarar o voto, eu absolvi aquele homem. Aí eu falei, o oficial mais antigo, como é que o senhor... E pior é que eu tenho que convencer os caras. Eu acompanho o juiz, eu acompanho o juiz, eu acompanho o juiz. Aí o oficial mais antigo fica à minha direita, eu fico no centro e o mais antigo de todos fica aqui. Quando eu olhei para o lado, diante de Deus, era lá em Pazárgada. O coronel estava fardado e o militar tem que andar com o nome no seu peito, a identificação. Quando eu olhei para o lado e falei, coronel Fulano, o nome do cara era Jesus. Aí eu falei, coronel Fulano de tal, no seu processo, Jesus é quem vai dar a última palavra. E aí, Jesus, tu condena ou absolve? E o coronel, eu te absolvo, e Deus deu vitória ao seu servo. O nome do cara era Jesus, pô. Eu falei, coronel Jesus? São coisas que você só faz quando você está ali na posição que Deus te colocou para viver o céu. Então o teu propósito não necessariamente é só do céu. O seu propósito pode ser executando coisas na terra. Vamos lá. Então José, ele tem um sonho. E Deus está dizendo, o meu propósito eu cumpro em cima, mas eu também cumpro com coisas de baixo. Você vai ser pastor, você vai ser evangelista, você vai ser pregador, você vai ser itinerante, eu uso. Você vai ser juiz, você vai ser advogado, você vai ser enfermeiro, você vai ser terapeuta, eu te uso também. Só que tem um detalhe, pastor Kelvin. Primeiro, Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Quantos entenderam? Digo amém. Segundo, o propósito tem que ser corretamente identificado. Preste atenção nisso aqui. Quando José tem um segundo sonho, ele reúne de novo os irmãos. José era filho de papai, Jacó já era rico, ele era um menino bem sucedido. E ele sentado, fala, gente, sonhei de novo. Agora foi diferente. Eu vi o sol e a lua e as 11 estrelas se curvando diante de mim. Só que tem uma informação aqui que você talvez nunca tenha parado para perceber. Tem alguém diferente ouvindo o sonho. Porque no primeiro sonho só quem estava presente eram os irmãos. A câmera me acompanha. No segundo sonho tem uma pessoa diferente na mesa. Quem é que está na mesa? Jacó. E Jacó, quando ouve o sonho, ele interpreta o sonho, mas ele interpreta o propósito de forma errada. E isso dá problema. Se você interpretar o teu propósito de forma errada, moço ou moça, você pode quebrar a sua cara e entrar num barco que Deus não te colocou. Então Jacó, com toda a sua experiência, as cãs brancas, ousou interpretar e interpretou errado. Como é que é? O sol, a lua e 11 estrelas se curvando a você. Você está querendo dizer que eu... E ele fez uma associação lógica. Eita, meu Deus, Deus está me dando revelação aqui. A associação é lógica, mas nem tudo que é lógico é o que Deus está falando para você. Ai, essa porta se abriu.
veio, é uma promoção. Eu vou trabalhar num lugar que eu vou ganhar mais. Isso é lógico que Deus está no negócio. Nem sempre. Porque nem tudo que é lógico significa que vem de Deus. E a interpretação de Jacó era lógica. Sol, homem, eu, o pai, o patriarca, o centro do sistema solar. Lua, a mãe. Poxa, as 11 estrelas está fácil. Quantos irmãos ele tem? 1, 2, 3, 11. Então eu, a mãe e os irmãos vamos nos prostrar diante dele? Nem morto. Nunca. Então o propósito tem que ser interpretado corretamente. E a interpretação de Jacó estava errada, porque primeiro, Deus não se equivoca. Deus não erra. Deus não se engana. Deus não mente. Não tinha como o sol ser Jacó e a lua ser Raquel. Me pergunta, por quê? Porque Raquel já estava morta, rapaz. Raquel morre em Gênesis 35. E Deus está revelando o sonho e o propósito a José em Gênesis 37. A lua não tinha como ser Raquel. Então o raciocínio lógico de Jacó estava errado. Pastor, mas então qual é o significado desse sonho aí? Segura aí que no final eu te revelo. Mas já guarda essa spoiler. O sol não é Jacó. A lua não é Raquel. E eu tenho certeza que nunca se deram conta de quando que esse sonho vai se cumprir. Terceira informação. Primeiro, Deus tem propósito na vida de toda pessoa. Segundo, não interprete o propósito errado. Errado é o que eu fiz aqui, sem querer, mas eu fiz. Na verdade, eu fiz de propósito. Quando eu falei que eu era o Tico e ela era a Teca, eu estava interpretando errado. Na verdade eu sou o Tico, ela é a Tica. Tem gente que interpreta errado. Terceiro, e aqui é o coração da mensagem. Você vai precisar de fé para alcançar o seu propósito. Você vai precisar de fé para viver o seu propósito. Não entendi, pregador. Vejam só a história de José. Porque quando ele conta o sonho e as pessoas interpretam o propósito de maneira errada, ele entra num processo. E assim como Deus colocou José num processo, assim como Deus colocou Davi num processo, assim como Deus colocou Elias, Eliseu num processo, não fique achando que ele vai poupar a mim e vai poupar você. Então vire para quem está do teu lado e diga: se prepare, porque na sua caminhada vai ter processo. Mas alegre o seu coração, você vai precisar de fé para viver o seu propósito. E só quem crê que na operação milagre Deus está enchendo o coração de fé, levante a mão para o céu e aplaude, exalte, aplauda, aplauda, aplauda o nome do Rei. Olha o processo de José. Eu não vou pregar sobre a vida dele, que a história dele é linda, é muito longa. Mas depois que ele revela o sonho, ele é preso pelos próprios irmãos. Os irmãos arrancam as vestes de José. Isso aqui fala muita coisa. Aquela veste incomodava os irmãos. Então eles arrancaram a veste de José, arrancaram a túnica que Jacó deu. Guarda essa informação. Depois que arrancaram as vestes dele, prenderam ele e venderam como escravo para o Egito. Quando José chega no Egito como escravo, ele vai trabalhar como escravo na casa de Potifar. Não satisfeito, o diabo insufla o coração da mulher de Potifar, que quer se deitar com José. E José, homem de Deus, quis se afastar. Ela arranca as vestes de José. Tu está
percebendo isso? Tu percebeu que as pessoas que não vão com a cara dele, ou que querem arrancar o propósito dele, toda hora tiram a roupa de José? Isso aqui significa muita coisa. Primeiro foram os irmãos, agora é a mulher de Potifar. Vê que todo mundo se incomoda com a vestimenta de José. José é acusado de tentativa de estupro, é preso, vai para um calabouço. A situação já era ruim, piorou. E ele fica anos naquele calabouço. Até que um dia, ele é chamado às pressas. Faraó tem um sonho, 2 sonhos, exatamente como José. E quando ele chega diante de Faraó, ele interpreta o sonho de Faraó. Faraó olha para ele e fala: rapaz, Safenate Paneia, Deus fala, Deus vive. A partir de hoje eu só tenho o trono, mas quem governa é você. José agora está por cima da carne seca, eu estou correndo na história. José agora vai ter o primeiro filho, Manassés, fazendo-se esquecer. E ele explica: porque Deus me fez esquecer de todo o trabalho e da casa do meu pai. Quando ele fala que Deus o fez esquecer da casa do seu pai, na verdade é uma partícula reflexiva. Manassés, fazendo-se esquecer. Ele é o agente ativo e é o agente passivo. Ou seja, eu estou tentando dizer para você que quando José diz Manassés, ele está dizendo: eu não quero mais saber da minha família, eu não quero mais saber da casa do meu pai, eu não quero mais saber dos meus irmãos, fazendo-se esquecer. Só que aqui tem uma revelação aqui. Ora, se ele vê as 11 estrelas, se ele vê os 11 feixes, e se o sonho tem os irmãos embutidos, e ele quer esquecer dos irmãos, ele esqueceu do sonho. Entendeu isso? Sabe aquela promessa que está demorando tanto tempo que você, para se resguardar, procura até esquecer? Chama-se recalque. A psicologia explica isso. É uma técnica mental para você se autoproteger emocionalmente. O teu cérebro te protege para você não ficar ansioso, você não murmurar e não ficar atento ao tempo reclamando de Deus porque ainda não aconteceu. Então quando você fala Manassés, fazendo-se esquecer, na linguagem brasileira é: já entreguei na mão de Deus, já lavei minhas mãos, não quero mais saber disso. E se foi Deus que falou, ele se compromete, no tempo determinado ele vai fazer. Manassés! Passando pelo processo, já está sentado no trono e já governa, mas ele quer esquecer, não quer mais saber do sonho, não quer mais saber da família, porque aquilo machucou muito. Quando de repente 2 anos de fome, ou seja, 2 anos de fome, 7 de vaca gorda, de vaca magra, bota aí 22 anos depois, 22 anos depois, os irmãos chegam, 22, que eu vou te explicar a contagem, tá? Ele ficou preso 13 anos, 7 anos de vaca gorda, 20, e 2 de vaca magra, 22. Viu como é que eu sei somar? Porque foi no 2º ano da fome que os irmãos de José foram no Egito comprar comida. E quando eles chegaram diante de José, José está vivendo o processo. A Bíblia diz que José os reconheceu, mas eles não reconheceram. Quem bate esquece, mas quem apanha, lembra. A Bíblia diz que quando os irmãos o viram, não sabiam quem era ele, não faziam ideia de quem era aquele cara que estava governando o Egito, o maior império do mundo. E de repente a Bíblia fala que José os reconheceu, mas se segurou e começou a prová-los, a apertá-los, como diz na linguagem popular. E de repente, os irmãos de José se prostraram. E a Bíblia diz em Gênesis: e quando os viu prostrados, lembrou-se José do sonho. Pastor, a promessa se cumpriu, sim ou não? Não.
O outro até balançou a cabeça assim, ó. Cortei ele. Por que que a promessa não se cumpriu? Tá faltando Benjamim. Deus não se engana. Deus não mente. E Deus não erra. E Deus sabe contar. Tem gente que nunca parou para pensar nisso. Tá faltando Benjamim. Eles se reconciliam. Traz toda a família para o Egito. Manda buscar Jacó. E agora Jacó vem morar no Egito. Todas as 12 tribos de Israel no Egito. Só que um dia Jacó morre. E quando Jacó morre, José pede permissão ao faraó. Permissão, faraó. Posso levar meu pai para fazer um enterro honroso, conforme eu prometi? Faz conforme você prometeu, vá em paz. E diz a Bíblia que faz uma caravana. José, com todas as autoridades que ele tinha com ele, ele vai fazer o enterro do seu pai. E quando Jacó morre, Jacó morre. Não tinha como ser o sol. O sonho não está cumprido. O propósito está se arrastando no tempo, mas ele já está vivendo a promessa, ele está governando. Mas o sonho não está cumprido. A família volta para o Egito. Os 11 irmãos ficaram desesperados. Agora ele vai pegar a gente e vai prender. Porque José tinha todo o direito, gente. Ele poderia ter chamado para os irmãos e falar assim: olha só, assim como eu fiquei 13 anos preso, homens, guardas, prendam esses homens. Vocês plantaram, vão colher. Naquela época funcionava mais ou menos assim também. Não. Os irmãos de Jacó de José ficaram desesperados. E eles voltam para se reunir com José. E eles falaram uns com os outros, diz a Bíblia: agora ele vai se vingar da gente. Agora que o nosso pai morreu, ele vai se vingar da gente. E nós lemos: e depois do que? Da morte de Jacó, seus irmãos chegaram, e diz a Bíblia, se curvaram diante dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benjamim, 11 estrelas. Pastor, cadê o sol? Cadê a lua? Jacó morreu, Raquel também. Presta atenção, rapaz. Quando Deus mostrou o sol, quando Deus mostrou a lua, Ele estava dizendo: eu estava na criação. E em Gênesis capítulo 1, versículo 16, eu estabeleci assim, José: o sol governará de dia, a lua governará de noite. José, tu és governador do Egito. Hoje você governa de dia, hoje você governa à noite. Daí 11 irmãos na tua presença. Se cumpriu o sonho. E tem um detalhe, hein? Tenta arrancar a túnica de José para tu ver. Tenta arrancar a roupa dele para tu ver. A partir de agora ninguém mais arranca a roupa de José. A partir de agora ninguém arranca mais a túnica de José. Porque se tentar tocar em José, vai se ver com os guardas. Pastor, não entendi. Quando tu estiveres sentado na tua cadeira, levanta a mão para receber. Quando tu estiveres vivendo o teu propósito, quando tu chegares no lugar que Deus reservou para você, ai daquele que tentar sentar no lugar que Deus te reservou. Porque se tentar tomar aquilo que é teu, chama os guardas.
Pastor, eu já entendi. Deus tem um propósito na minha vida. Eu tenho que saber interpretar corretamente. E eu vou precisar de fé para alcançar o meu, porque eu vou passar por um processo. José passou pelo processo, mas ele usou a fé. E o propósito e o sonho se cumpriram. A pergunta de milhões, para a gente encerrar. Já entendi, pastor. O propósito de Jesus, o propósito de Paulo, o propósito de Jeremias. Mas nessa altura do campeonato você deve estar perguntando assim, ó: e o meu propósito? Como eu vou saber? Como eu vou descobrir o meu propósito? Eu vou te dar algumas dicas rápidas por conta da hora, mas tudo prática, sem dar uma palestra de coaching, de inteligência emocional, de aprofundar muito. Eu vou procurar ser muito prático por conta do tempo. Quantos querem saber? Digo amém. Anote aí, primeira dica. Para você descobrir o seu propósito. Pergunte a Deus. É isso? É. Quantas vezes você orou especificamente para falar isso com Deus? É, pastor. É óbvio, mas eu nunca orei por isso. A partir de hoje você vai orar. A melhor maneira de se descobrir para que serve uma coisa é perguntar ao seu Criador. Gente, nós estamos aqui numa feira de ciências. Ei, feira de ciências. Temos aqui uma nova invenção, rebimboca da parafuseta. Rebimboca da para o quê? Rebimboca da parafuseta. Para que serve isso? Hã? Para que serve isso? Sei não, vou chamar o Criador. Kelvin! É o Kelvin que inventou a rebimboca da parafuseta. Aí ele vai saber dizer qual a finalidade. É ele quem vai saber dizer qual o propósito. Então a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar a Deus. E se utilize de uma arma espiritual muito boa, solitude, que não se confunde com solidão. Solitude é um estado de isolamento voluntário e positivo. Solidão é um isolamento negativo, sensação de vazio. Solitude é você trancar. Ó, gente, eu sou uma rebimboca da parafuseta. Pastor, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Se tranca no quarto, fecha a tua porta e fala com o seu Deus que te criou. Me prova na Bíblia, rapidinho para a gente correr. Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste desde o ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Você é especial, você é admirável. E queira Satanás ou não, queiram os demônios ou não, queiram os teus inimigos ou não, queiram os invejosos ou não, queiram os perseguidores ou não, Deus tem uma obra gloriosa com a sua vida. Você é especial e admirável. Eu clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Salmo 57, versículo 2. Vamos correr para terminar. Fala com Deus. Segundo, fique atento à resposta de Deus
Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Não adianta você só falar com Deus, você tem que ouvir a resposta. Pastor, como é que pode vir essa resposta? De diversas coisas. Deus responde com sinalização interna. Como assim sinalização interna? A Bíblia fala, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, Provérbios 20:27. A Bíblia fala em Romanos 8:14, porque todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Sinalização interna. Fique atento às pistas que Deus vai te dar e de coisas que acontecem dentro de você. Me dá um exemplo, pastor. Tá ruim, não estou entendendo não. Tá. Ó. Desejo ardente no teu coração, uma ideia persistente que fica em você, que não te abandona, tu quer muito fazer aquilo. Os coaches vão chamar de ideia central permanente, ICP, ideia central permanente. Você acorda pensando naquilo, frequentemente você lembra daquilo, você quer muito executar aquela atividade. Algo que te incomoda muito. Por exemplo, eu não suporto injustiça. Eu procurei aplicar uma máxima que Jesus ensina. Eu procuro fazer com os outros o que eu gostaria que fizessem comigo. Então Deus me botou como juiz na terra, porque eu não gosto de injustiça. Eu procuro fazer o certo. Pastor, meu coração mói, eu oro, eu passo madrugadas orando pelas crianças na África. Isso pode ser um indicativo por você, que você tem uma chamada missionária, que você quer fazer uma escola, você quer apoiar uma creche, você quer mandar oferta, de repente está ligado ao seu propósito. São respostas e sinais internos. Sinalização interna. Vamos correr. E sinalização externa? Tem. Deus pode olhar para você e usar um profeta. Deus pode responder a você através de uma palavra do conhecimento, revelação, a gente chama de revelação. Eu não tenho tempo aqui, mas se eu pudesse eu contaria para você como é que eu descobri meu propósito profissional. Frequentemente Deus usava alguém por fora e falava o que queria na minha vida. Eu vou abrir uma porta para você no exército. Aí entrei, passei no concurso para sargento. Agora eu estou vendo, irmão, 3 estrelas em cada ombro. Saí capitão do exército brasileiro. Outro dia uma pessoa falou, irmão, Deus está me mostrando você de terno e gravata sentado numa cadeira. Muita gente quer sentar, mas aí você vai sentar. Passei no concurso de juiz. Então tinha sempre uma sinalização externa. Profecia, uma palavra revelada. Então veja que Deus pode te responder internamente ou externamente. Vou começar a caminhar para o final. Mas quantos estão entendendo, digo amém. Outra forma para a gente encerrar. Observe os seus talentos naturais. Eu estou falando de talento natural. Eu não estou falando de talento que você desenvolve porque se especializou, porque você quis. Se você tiver um dom e um talento natural, isso pode estar muito ligado ao seu propósito. Pastor, eu nunca fiz aula de bateria, eu nunca fiz independência rítmica. Eu sei que é difícil ter independência para tocar, bater no prato, no bumbo, no pé. Mas eu fui fazer um exercício. Caraca, pastor, aí. Caraca, eu toco aqui. Eu faço até virada. Não, gente, não vale flauta doce, não. Ah, mas você toca flauta doce. Flauta doce todo mundo tem que tocar para aprender música. Rapaz, eu peguei no violão aqui uma semana, um mês. Já estou tocando de ouvido. Você tem um talento, cara. Uma coisa tremenda. Eu lembro que eu conheci um garoto na adolescência. Sabe que adolescente a gente passa aquela fase de banda, né? De tocar, na igreja, banda. E tinha um garoto, cara, que eu conversava com o cara tinha 14 anos. A gente conversando com ele com o violão na mão, sei o que, ele fazendo escala, e conversando comigo. Meu irmão, esse cara é fera. E virou um grande guitarrista.
os dons que Deus te dá. E você sabe que o dom espiritual, ele vem de duas formas na sua vida. Paulo ensina assim, buscai com zelo os melhores dons. Se busca. Só que tem a segunda forma. O Espírito dá a cada um como quer. Deus pode te dar um dom porque Ele quis te dar e ponto. Ninguém tem nada a ver com isso. E se Deus te der um dom porque Ele decidiu te dar, pastor, eu tenho um dom, hoje eu sou usado em cura. Eu nunca pedi para ser usado em cura. Se Deus te deu o dom da cura, um dom poderoso, te prepara que muito em breve isso vai se revelar como seu propósito. Você sabia que muitos psicólogos têm o dom da cura também? Muitos médicos têm o dom da cura. Eles estudaram, se especializaram, botaram jaleco, usaram a ciência, e Deus usa essas pessoas para curar, às vezes numa conversa, num abraço, numa imposição de mãos. Porque também tem o dom da cura. Eu, por exemplo, não vou contar minha história, mas eu não pedi o dom que eu tenho também não. Nunca pedi. Jesus me batizou com o Espírito Santo em outubro de 2014. Em novembro de 2014, um pregador estava pregando. Ele terminou de pregar, me entregou o microfone, eu ia encerrar o culto. Ele botou a mão no meu ombro, e olha que a Bíblia fala isso: Timóteo, ninguém despreze o dom que há em você, que te foi concedido por imposição de mãos. Está na Bíblia. Ele botou a mão no meu ombro e disse: a partir de hoje eu te dou o dom da palavra da sabedoria. Tu irás pregar a minha palavra pelos quatro cantos dessa terra. Eu não pedi. E hoje eu uso esse dom direto, tanto para ser ministerial quanto profissional. Eu tenho que falar. Então observe os seus dons naturais, suas habilidades, que muito provavelmente eles estão ligados ao seu propósito. Vamos colocar de pé? Pastor, vai terminar assim? Não. Eu quero deixar um alerta para vocês. Cadê a equipe de louvor? Aquele, Fábio. Refrão. Quero deixar um alerta para vocês. Descobrir o nosso propósito é um desafio. Mas pelo amor de Deus, solteiros que me ouvem nessa noite, depois que vocês descobrirem o propósito de vocês, não estraguem a vida de vocês. Não estraguem a chamada de vocês. Não acrescentem na vida de vocês dores a mais que seria desnecessário vocês passarem. Como, pastor? Não estou entendendo. Não se unam a pessoas que não vão agregar no seu propósito. Não adianta nada, Tico saiu do culto e falou: a partir de hoje eu vou falar com Deus. Eu vou fazer uma campanha de oração. Eu vou até incluir aqui na Operação Milagre esse pedido: eu quero descobrir o meu propósito. Aí o Tico ora, o Tico jejua, o Tico começa a prestar atenção nos sinais. Aí começa a vir uma chama no coração do Tico. Caraca, essa pregação falou no meu coração. Eu quero levar essa mensagem para outras pessoas. Eu quero ajudar pessoas como eu fui ajudado também. Eu quero ser um pregador. Aí nasceu no coração do Tico. É o sinal interno. Aí o Tico começa a passar pelos lugares e começa a ver
pessoas sofrendo, pessoas morrendo, pessoas indo para o inferno sem salvação, porque a palavra diz: como crerão se não há quem pregue? Aí Tico fala: Senhor, eis-me aqui, eu quero pregar a tua palavra. Ô Senhor, me usa como o Senhor está usando o pastor fulano de tal, me usa como o Senhor está usando aqui a pregador. Aí o Tico larga as séries da Netflix e ele vai maratonar pregação no YouTube. E o Tico começa a treinar na frente do espelho. Aí Deus vê o coração do Tico e falou: ele está percebendo. Aí, para não pestanejar, o Tico está no culto, pastor Elisandra. Aí já vem, irmão, quando vem marchando, né, já vem marchando. Eis que te digo, te levantei como pregador para as nações. Aí Tico chora que nem criança. O testemunho interior, os sinais externos. Aí o Tico começa a perceber que quando ele começa a dar uma saudação, as pessoas prestam atenção no que ele está falando. E tem isso, irmão. Irmão, se tu começar a falar, começar a pregar e ninguém prestar atenção no que tu está falando, começa a observar se tu é pregador mesmo. O Tico fala 5 minutos, é uma palavra revelada, as pessoas dão glória a Deus, as pessoas entendem, aprendem, guardam. Tem dom, tem testemunho interno, testemunho externo. Aí o Tico fica apaixonado, namora e noiva e casa com a Mica, que não é a Tica. Casou com a Mica. Cuidado para você não comprometer o seu propósito. E essa palavra de Deus é para alguém aqui. Hoje você está chorando, hoje você está sofrendo, hoje a dor da saudade ainda é grande. Aguenta, coração, aguenta, José. Não traz para perto quem eu já levei para longe. Eu tenho a Tica para você, Tico. Eu tenho Tico pra você, Tica. Eu tenho a Teca pra você, Teco. Eu tenho Teco pra você, Teca. Só quem recebe a